Muito obrigado. Desculpa. Muito obrigado, caro amigo. É com emoção que a gente participa desta oportunidade e agradeço Vossa Excelência, senador Luiz Girão, amigo pessoal, por nos proporcionar esta emoção de homenagem justa a este homem ímpar que tão bem fez ao Brasil e ao mundo, trazendo da espiritualidade maior tantas benesses e informações, bênçãos e luzes de que tanto necessitávamos. O espiritismo cristão abriu horizontes novos para conversações de Deus chegam ao plano terrestre no passo de nossa própria evolução. Assim é que os fundamentos estabelecidos por Allan Kardec na França do século XIX encontraram incomparável continuidade por meio da vida de constantes renúncias e sacrifícios do médium Chico Xavier, cuja obra de amor e fraternidade se impôs, convidando a todos os reais interessados no processo de espiritualização do planeta a partilhar de seus ensinamentos gloriosos. Uma árvore é conhecida por seu próprio fruto, escreveu Lucas, do seu capítulo 6, versículo 43, na fala de Jesus. Por esta razão, Chico Xavier foi um dos indicados ao Prêmio Nobel da Paz em 1981. Em 1991, recebeu a mais alta comenda do Estado de Minas Gerais, a Medalha da Inconfidência. Também o Estado de Minas Gerais, ao instituir a sua mais alta comenda aos promotores da fraternidade, em 1999, consignou o seu nome na Comenda da Paz, Chico Xavier. O jornal Estado de Minas o elegeu por enquete de votação popular em novembro de 2000, o maior mineiro da história. Mais de 120 cidades e alguns estados da Federação Brasileira deram a ele, no decorrer de sua vida meritória, o título de cidadania honorária. A revista Época, em votação também popular, o elegeu o maior brasileiro da história em 11 de setembro de 2009. E o Sistema Brasileiro de Televisão, no amplo processo de seleção e votação ao vivo, durante 9 meses, o sagrou eleito, na noite de 2 para 3 de outubro de 2012, o maior brasileiro da história. Este Congresso Nacional não se fez de rogado e ano passado votou para a inclusão do nome de Francisco Cândido Xavier para ser inscrito no Pavilhão dos Heróis da Pátria, razão pela qual esta muito digna casa parlamentar se reúne hoje para lhe prestar as mais justas e merecidas homenagens. Chico Xavier frutificou abundantemente em fé, exemplificação e obras. Concretizou o mais notável mandato mediúnico após a vinda de nosso Mestre Senhor Jesus à face da terra. Em termos de produção literária, por via de seus incontáveis dotes mediúnicos, nos deixou nada mais que 535 livros publicados até hoje, catalogados pela Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, todos eles com invariável conteúdo de inspiração superior. Com mais de 60 milhões de exemplares vendidos no mundo todo, sendo mais de 200 títulos vertidos em mais de 40 outros idiomas, ultrapassou o recorde de produção bibliográfica de todos os escritores da língua portuguesa, como o exemplo do jurista brasileiro Pontes de Miranda. E só por este motivo
já se apresenta como um fenômeno mundial, digno de nota, atenção e estudo. Na coleção Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, trouxe-nos expressivos ensaios sobre o Evangelho, úteis para o cotidiano de qualquer pessoa do bem. Na série comemorativa ao centenário das obras compiladas por Allan Kardec, aprofundou os ensinamentos dos Espíritos com a soma de muitas revelações, acrescentando-se nelas obras de ensaios doutrinários muito relevantes, tais como A Caminho da Luz, Roteiro, Pensamento e Vida, dentre outras. Na série de romances épicos, históricos, desdobrou por ação do Espírito Emmanuel preciosas informações acerca do cristianismo primitivo e de sua história ao longo dos últimos séculos. E assim vieram há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo e Renúncia. Na série A Vida no Mundo Espiritual, o espírito de André Luiz, Carlos Chagas, emérito cientista brasileiro desencarnado, revelou um verdadeiro tratado científico sobre a vida além-túmulo, sobre a mediunidade e a influência dos espíritos em nossa vida, sobre a lei de causa e efeito, ação e reação, sobre o mundo mental e suas conexões com as doenças no corpo físico, com pormenores do cotidiano da vida dos desencarnados, aduzindo informações que antecipariam em muitos anos e décadas conhecimentos médicos e científicos que se confirmariam depois. E tudo isso com muito proveito para a nossa reflexão moral, ética e existencial. Pelo espírito de Humberto de Campos, literato maranhense na Academia Brasileira de Letras, já desencarnado, produziu a partir da década de 30 livros diversos, com notáveis entrevistas e notícias da vida espiritual, bem como inúmeras lições pelo prisma da verdadeira história, acessível apenas do outro lado da vida. Poetas consagrados da língua portuguesa, do Brasil e de Portugal, retornaram por ele para cantar sua musa inspiradora, testemunhando que a vida continua, guardando estritos padrões formais e de estilo de quando viviam na face da terra, e por eles sendo reconhecidos por literatos ilustres como Menotti Del Picchia e Monteiro Lobato. Sobre este ponto digno de nota, é a palavra de Monteiro Lobato, quando teve contato com tais produções, que afirmou: se este bugre de Pedro Leopoldo produziu tudo isto de si mesmo, ele não é digno de ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, mas sim todas elas. Por outros tantos livros recebidos por Chico Xavier, encontram-se cartas e relatos de pessoas comuns sobre as suas experiências ao cruzarem as fronteiras da morte do corpo físico e acordarem na vida espiritual. A mediunidade e seus mecanismos de forma alguma, poderiam ser estudados com a mesma qualidade e isenção sem que se conheça e estude profundamente os livros provenientes da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Foram tantas as evidências da vida após a morte em torno da existência de Chico Xavier que, para delas tratar, precisaríamos de muitas horas. Tal como Cristo, a vida de Chico Xavier não ficou restrita ao ensinamento intelectual, pois que aplicou tudo quanto professou. Além de se destacar como fenômeno mediúnico da atualidade, Chico Xavier também firmou-se como um dos maiores fenômenos humanistas de todos os tempos, tal sua dedicação à fraternidade legítima e à caridade pura para com os mais aflitos e sobrecarregados deste mundo. Auxiliou como poucos tanto o indivíduo
quanto à coletividade. Em atendimentos pessoais, amparou, consolou, esclareceu e orientou milhares de pessoas do Brasil e do exterior que o buscavam aflitas. Eu mesmo sou exemplo de alguém auxiliado pela mão fraterna de Chico Xavier, a quem devo gratidão eterna, desde quando tive a bênção de conhecê-lo há 41 anos, em 1981, e a partir daí, desenvolvendo com ele ampla e fecunda amizade. As tarefas públicas de Chico Xavier, por mim testemunhadas, frequentemente se realizavam horas a fio, restando ao médium, por vezes, apenas o intervalo de 1 hora de descanso entre um dia e outro. Nessas reuniões públicas memoráveis, muitas cartas consoladoras foram psicografadas, pelas quais encarnados tiveram a abençoada oportunidade do reencontro e contato com os entes queridos que já haviam falecido. Individualidades sem conta receberam do médium orientações e incentivos ao trabalho, e por meio deste apoio, segundo apurou o saudoso e digno deputado federal Freitas Nobre de São Paulo, em 1980, mais de 3.000 instituições de caridade, creches, orfanatos, asilos, hospitais psiquiátricos, casas de repouso, institutos profissionalizantes e obras de amparo às minorias esquecidas se erigiram no Brasil. Não se incluem aqui as milhares de casas e grupos espíritas cristãos que se levantaram com o apoio e a inspiração direta de Chico Xavier para prosseguimento da missão espírita cristã, que é a missão do Cristo redivivo para o planeta em transição, amparando e consolando, instruindo e esclarecendo a quem tem fome de luz e sede de paz. Graças a esse empenho de Chico Xavier, criou-se notável infraestrutura de auxílio ao próximo em nome do Cristo. Até mesmo escolas e hospitais foram estabelecidos por sua direta orientação. Nesse último caso, merecendo destaque, o Hospital Psiquiatra Espírita André Luiz, de Belo Horizonte, Minas Gerais, o Hospital do Fogo Selvagem, do Pênfigo, de Uberaba, em Minas Gerais, e o Hospital do Câncer, em Goiatuba, no estado de Goiás. Entre conversas aos sábados, à sombra do abacateiro ou na Vila do Pássaro Preto, em Uberaba, visitas aos detentos nas prisões nos dias das mães, visitas às periferias de Uberaba e Pedro Leopoldo durante as tardes, distribuições semanais de alimentos e recursos, celebração de natais junto aos ancenianos da colônia em Goiânia. Chico Xavier, em pessoa, sempre manteve o exemplo de dedicação individual à causa da fraternidade cristã. Assim, o médium vivenciou o perfil a que deve se amoldar todo verdadeiro cristão, não importando a ênfase da tarefa ou a escola cristã a que se afeiçoa e dedica. Por esse caminho, Chico gravou de maneira perene a lição da conduta cristã, que deve se pautar pelo despojamento material e pelo combate ao elitismo religioso. Todos os direitos autorais de todas as suas obras foram cedidas em cartório para as entidades espíritas de divulgação e caridade, e graças a essas doações, muitos trabalhos de amparo ao próximo são até hoje desempenhados com a potencialidade de atravessar as próximas gerações. Como grande herói da pátria brasileira, como ele conseguiu tamanho aproveitamento de tempo em 92 anos de profícua e exemplar existência, eis a questão que assombra-nos e a todos aqueles que se prestam a estudar a sua marcante existência na Terra, por qualquer ângulo que possa ser enfocada, a sua vida é um fenômeno à parte.
Por tudo isso e muito mais, Francisco Cândido Xavier figura entre os grandes cristãos do milênio que se fundou e se projeta para o futuro do atual terceiro milênio como grande exemplo a ser seguido, sendo inspirador da juventude para o futuro. Não foi sem propósito que o Brasil recebeu-lhe a presença física de 1910 a 2002 como apóstolo do Consolador, inspirado por Jesus Cristo. Chico Xavier destacou por muitas manifestações a importância de nossa pátria para a atual e as próximas fases planetárias. São profundas e merecem reflexão as palavras do próprio Jesus, contidas no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, da Lavra de Humberto de Campos. Na região do Cruzeiro se realizará a epopeia do meu Evangelho, e ela estará, antes de tudo, ligada ao meu coração. É verdade que a missão espiritual do Brasil há muito já se encontra em curso, mas o fato é que Chico Xavier, em outra manifestação, no Grupo Espírita Perseverança de São Paulo, referindo-se ainda a uma fase futura, quando soará um chamado especial para a grande renovação, disse: preparemo-nos para um mundo de fraternidade verdadeira, em nos referindo à comunidade das nações. Preparemo-nos, talvez, para abraçar os filhos de outras terras que virão até o coração do nosso país, buscando a paz desejada, que para eles tem sido tão difícil de ser encontrada. Somos, em verdade, geograficamente falando, o coração do mundo. E como filhos da pátria do Evangelho, somos chamados todos a exemplificar o que aprendemos, o que ensinamos, o que constitui a razão de nossas vidas. Que Deus nos abençoe para sermos dignos da proteção que tem sido espalhada por todos os recantos de nosso país. Assim somos, sim, pela grandeza da terra em que nós renascemos. Nós somos filhos do coração do mundo e o Senhor nos fortalecerá para sermos filhos também da pátria do Evangelho, quando soar a hora a que formos chamados para a grande renovação. Por tudo isso, Francisco Cândido Xavier, nosso amado Chico Xavier, o cisco de Deus, é sim merecedor da presente homenagem e do nosso eterno reconhecimento. Bem-aventurados és, Chico Xavier, porque abrigaste a humildade de espírito e hoje é teu também o reino dos céus. Bem-aventurado és, Chico Xavier, porque choraste resignado e agora foste consolado. Bem-aventurado és, porque guardaste a mansuetude e por isto herdaste a terra de nossos corações reconhecidos. Bem-aventurado és, porque tiveste fome e sede de justiça e foste saciado pelo eterno juiz. Bem-aventurado és, porque usaste de misericórdia para com as nossas faltas e a misericórdia divina te alcançou. Bem-aventurado és, porque mantiveste limpo o vaso de teu coração e por isso mesmo viste a Deus. Bem-aventurado és, porque foste pacificador e em razão disto é chamado, sim, Filho de Deus. Bem-aventurados, Francisco Cândido Xavier, foram os teus olhos porque viram a luz, foram os teus ouvidos porque ouviram a palavra de Deus, foram os teus pés porque andaram no caminho da verdade e da vida, foram os teus braços porque trabalharam sem cessar na extensão boa nova do Cristo, tuas mãos porque multiplicaram a mancheias as bênçãos dos livros da regeneração humana, quais filhos das estrelas do firmamento.
e bem-aventurados és, Chico Xavier, porque foste o servo fiel, prudente e vigilante, e a causa de Jesus não foi motivo de tropeço à tua alma. Porque antes foste perseguido, injuriado e mentindo, disseram toda sorte de males contra ti, por causa de nosso Senhor, e, no entanto, não te abalaste na fé. Regozija-te agora e exulta, porque grande é o teu galardão no reino dos céus. E assim é, porque soubeste ser o menor dos discípulos de Jesus, porque aprendeste a ser o servo de todos os corações aflitos e sobrecarregados que te buscaram em nome de Deus. Por tudo isso, querido amigo, bem-aventurado sejas por todo sempre, nós que damos testemunho de tuas obras perante Deus, nosso Pai, diante de Jesus, nosso Senhor, e aos homens de boa vontade na face da terra e além dela. Repetimos ainda, agora e sempre, bem-aventurado és, Chico Xavier, alma querida e boa, Deus te guarde e para sempre te abençoe. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, meu irmão, senhor Geraldo Lemos, que eu tive o prazer de conhecer nessa existência lá em Pedro Leopoldo, e recomendo a todos a conhecerem lá a Casa de Chico Xavier, não apenas esse trabalho bonito que o nosso Geraldo Lemos lidera, mas também o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que hoje é presidido pela Célia Diniz. Lá também tem o primeiro, tem os porões, lá onde Chico psicografou Paulo Estevão, que fica lá na Fazenda Modelo. Está lá intacto até hoje o local, e foi feito lá pela Federação Espírita Brasileira um espaço de reflexão. E aqueles caminhos de luz lá é imperdível. Aquela cidade é algo assim de arrepiar mesmo a energia da cidade que Chico Xavier escolheu para nascer. Geraldo, muito obrigado. Eu imediatamente passo a palavra ao senhor Oceano Vieira de Mello, que é um produtor cinematográfico, um historiador também, pesquisador da vida do Chico. Ali atrás dele, eu já estou vendo ali, vocês estão observando, daqui a pouco vocês vão ver, olha aí, já tem ali livros, filmes. Eu já tive a oportunidade de estar lá. Um abraço na Sônia, sua esposa, e que, de alguma forma, o senhor possa nos brindar aqui com a participação nessa sessão. Muito obrigado, senhor Oceano. O senhor tem 10 minutos para a sua palestra. Senador Girão, nós agradecemos pelo convite. Eu estou muito honrado e emocionado, realmente. Falar de Chico Xavier é gratidão a Deus. Eu estou inserido em dois segmentos que eu percebi com a vida do Chico Xavier, que é a questão do jornalismo e a questão da arte, do cinema. No jornalismo, a gente percebe muito bem o início da percepção dos departamentos de jornalismo do Brasil, nos anos 30 ainda, com o jornalista do Globo, que foi até Pedro Leopoldo, que era para ficar poucos dias e acabou ficando algumas semanas, resistindo e passando para o jornal O Globo, em 1935, as informações verdadeiras, autênticas, da mediunidade e da humildade de Chico Xavier. Isso é um registro muito importante para nós, jornalistas, pesquisadores. Na década seguinte, na década de 40, quando inicia-se o processo Humberto de Campos, inicia-se também uma quantidade enorme, não só de jornalistas, mas também do cinema, através do César Burnier, que é um pesquisador da cidade de Belo Horizonte. Depois ele se muda para o Rio de Janeiro e registra, através da teleobjetiva do cinema, a vida de Chico Xavier em Pedro Leopoldo,
onde ele registra seus familiares, seus irmãos, o seu pai, João Cândido, e ali você nota os primeiros brasileiros registrados pela sétima arte, pelo documento, que procuravam Chico Xavier atrás de uma receita, atrás de uma... naquela época não existia ainda com intensidade a psicografia consoladora, mas sim o receituário do doutor Bezerra de Menezes, do doutor Dias da Cruz, onde nossos irmãos brasileiros o procuravam para poder obter um receituário do mundo espiritual. Isso na década de 40, quando inicia-se também o recebimento por parte do Chico dos livros de André Luiz, do espírito Carlos Chagas, onde esse nobre espírito cientista brasileiro faz revelações do mundo espiritual, tem a autorização de Deus, de Jesus, para nos revelar 30, 40 anos antes o que a ciência acadêmica descobre logo depois, para poder nós termos essas informações preciosas através da mediunidade de Chico Xavier. Ainda nos anos 50, um médico da cidade de Araras, o doutor Lauro Michelin e sua esposa, dona Maria Aparecida, vai até Pedro Leopoldo, registra também para o cinema. Naquela época, antes de começar os filmes nas salas de cinema, passava-se, quem não se lembra, né, dos jornais antes das estações, da exibição do filme. Então, o jornalismo sempre esteve presente na vida de Chico Xavier. Alguns deles maliciosos, mas depois descobriram a excelência de Chico Xavier como ser humano e como médium espírita cristão. Depois se rendiam. Nós temos declaração de alguns jornalistas onde eles afirmam que depois que eles entrevistaram Chico Xavier, a vida deles mudou para sempre. Então, ainda nos anos 50, nós temos esses registros importantes do cinema, do departamento de jornalismo de algumas companhias cinematográficas. Nos anos 60, o jornalista Jorge Resini acompanha Chico Xavier e o médium Valdo Vieira até Nova York e registra para a história Chico Xavier abrindo o Centro Espírita em Nova York, visitando o Metropolitan, o Museu Metropolitan de Nova York, a Library de Nova York. Enfim, ele foi até os Estados Unidos, abriu um Centro Espírita e lá o mundo espiritual, na língua inglesa, desce e Chico psicografa livros em outros idiomas, no idioma inglês. Então, nós temos todos esses registros no jornalismo. Mas foi a partir de 1971, quando ele foi convidado pelo Departamento de Jornalismo da então TV Tupi, Canal 4 de São Paulo, para participar do programa Pinga Fogo, onde jornalistas, inicialmente no primeiro Pinga Fogo, jornalistas o desafiavam, querendo saber, ou talvez até com maliciosamente, mas ali eles se renderam a um homem ímpar na história humana. Eu digo isso como um pesquisador e não como um fanático religioso. Chico Xavier captou do mundo espiritual para todos nós a essência do Evangelho de Jesus, trazendo a boa nova para mais perto do povo, do nosso povo, das pessoas que querem estudar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Na década de 70, os departamentos de jornalismo de todas as redes de televisão do país faz programas especiais, sobretudo a Rede Globo de televisão, onde ela dedica vários programas, Globo Repórter, Sexta Super, Sexta Especiais, no programa Fantástico, destacando
a figura de Chico Xavier como médium, como ser humano e como um grande sábio e filósofo que ele era e é, porque as pessoas veem Chico Xavier apenas como um médium. Como médium, é o maior de todos. E ele inclusive, se ofendia quando falava na frente dele essa expressão, mas a gente não pode esquecer de homenagear este homem extraordinário que reencarnou no Brasil para trazer para nós o conforto da vida espiritual. Por último, eu gostaria de destacar que Chico Xavier, sua obra, sua vida, já chegaram a ser relatados, filmados, deixados para a posteridade em 9 filmes, ou sobre a vida dele, ou sobre a obra dele. Não existe ninguém no mundo, a não ser Jesus, que tem uma quantidade enorme de obra cinematográfica. E o impressionante é que isso já estava previsto pelo seu benfeitor espiritual, Emmanuel, quando em 1937 para 38, no livro Emmanuel, ele relata que o cinema, o documentário, iria ser usado para divulgar a beleza do espiritismo, a beleza do cristianismo redivivo. Então, o Chico ele foi foco de programas jornalísticos. Nós temos imagens extraordinárias dos grandes jornalistas brasileiros emocionados ao entrevistar o Chico. Eu me emociono até hoje quando eu lembro a Glória Maria, a grande jornalista da Rede Globo de televisão, ao entrevistar Chico Xavier no Grupo Espírita da Prece. Ela larga o microfone e vai beijar a mão de Chico Xavier, um repórter do SBT, um repórter da TV Bandeirantes, um repórter da antiga TV Manchete, todos emocionados. São pessoas que não têm uma religião definida, mas ao chegar perto de Chico Xavier, sabia a pessoa que ele estava chegando perto. Ele sentia essa atmosfera que todos nós, o povo brasileiro, sentia quando chegava perto de Chico. Para terminar, eu queria dizer que no dia da sua desencarnação, nós estávamos na sala com meus filhos, com a minha esposa, e quando o Jornal Nacional entra em edição extra e anuncia a partida de Chico Xavier desse mundo, num gesto humilde, num gesto simples, sem preparação, sem nenhum tipo de fanatismo, eu chamei meus filhos, minha esposa, e agradecemos a Deus por sermos contemporâneos de Chico Xavier. Obrigado, Chico.